legal. Agora eu queria que você viesse comigo aqui nessa história. Tem a tela aí, meu diretor? Porque é o seguinte... Queria saber o que está por trás da prisão de Luiz Santos, de 49 anos. Na última sexta-feira, o Luiz foi preso após denúncia de que mantinha a mulher em cárcere privado. E que isso teria durado 3 anos. Mas Luiz foi solto logo depois por falta de provas. O detalhe é que logo que a prisão foi confirmada, a mulher teria voltado a morar com o ex-marido. Ela tem um filho de 5 anos. Seria uma armação da mulher para voltar com o ex? Ou houve justificativa para a prisão dele, do Luiz? Enquanto a polícia investiga o caso, nós ouvimos as duas famílias para tentar entender o que motivou essa denúncia tão grave. Acompanhe. Luiz Santos, de 49 anos, estava em um relacionamento com Juscelia Lima dos Santos. Ela bem mais nova do que ele, tem apenas 22 anos de idade. Os dois se conheceram no litoral do estado, logo depois que ela saiu de outra relação em que foi agredida, ameaçada e precisou até de uma medida protetiva para que o ex não pudesse se aproximar. Luiz e Célia decidiram voltar então para a região metropolitana de Curitiba, onde ele conseguiu trabalho como pedreiro, justamente na casa onde estavam morando. Ela trouxe também o filho, na época com 2 anos. Foram 3 anos de relação em que a família do Luiz nunca viu nada de errado e ficou chocada na última sexta-feira. Ele foi preso pela Guarda Municipal sob acusação de cárcere privado contra a Juscelia e até de tortura contra o enteado, agora com 5 anos de idade. De acordo com o que a Juscelia contou para a Guarda Municipal e fez com que o Luiz ficasse preso, foi ela ter dito que durante 3 anos do relacionamento, ela ficou trancada dentro desse quarto aqui com um filho pequeno, não tinha nem o direito de sair. Aliás, ela contou também que durante esses 3 anos, ela não tinha nem contato com a família. Mas na verdade, essa história é um pouco diferente. Esse quarto ali, na verdade, era utilizado pelo pedreiro da obra que o Luiz ficava cuidando. E o quarto que a Juscelia dormia com o marido ficava desse outro lado. Hoje ele já está mais desmontado porque o Luiz precisou sair de casa depois que foi liberado da prisão. E quem garante que o cárcere privado nunca aconteceu não é só o Luiz ou a família dele, mas também é a própria família da Juscelia. Foi tudo arquitetado. Esse plano dela deu certinho, né? Pôs um inocente na cadeia, né? Porque ele é inocente e eu ponho a mão no fogo pelo Luiz, porque o processo em cima dela a gente vai colocar. Somos família, mas a gente vai fazer isso daí. Isso é cárcere privado? Pra mim, isso não é cárcere privado, né? Nesse vídeo, Juscelia aparece dançando com a família em uma confraternização recente, o que para eles é mais uma prova de que ela jamais ficou trancada em casa, ainda mais por 3 anos. Ela saía passear, ela vinha aqui em casa, ela ia na casa dos parentes. Não tinha como ser cárcere privado, porque a gente pegou todas as fotos dela, vinha aqui na festinha, dançar, tudo. Juscelia está grávida de 5 meses e chegou a dizer para a polícia que nem acompanhamento médico ela faz, mas isso também não seria verdade. Ela fazia o acompanhamento, sim. Ela fazia o acompanhamento, era eu que agendava os exames de rotina dela, às vezes ia com ela lá. No dia que a Juscelia foi levada pela Guarda Municipal, Luiz pediu para uma vizinha para levá-lo atrás dela, já que não sabia o que estava acontecendo. Nós conversamos com essa vizinha e ela também garante que o cárcere privado nunca existiu. A gente via sempre eles normal, ela nunca teve em cárcere privado como foi falado, né? Mas se o cárcere privado não aconteceu, por que a jovem então acusou o companheiro? As famílias têm a resposta. Dias antes de Luiz ser preso, Juscelia voltou a falar com o ex-marido e usava o celular da sobrinha do companheiro para fazer isso. Chegou uma carta, dele, para ela, sobre essas coisas de justiça. Aí ela entrou em contato com ele pelo meu celular. E ela ficou assim, toda nervosa. Ai, meu ex-marido, meu ex-marido. Eu falei, Juscelia, calma. E daí ela começou a conversar com ele.
A partir daí ela começou a ter contato com ele, foi aonde que eu acho que ela armou tudo isso para voltar com ele. A tia da Juscelia também afirma que o motivo foi a sobrinha querer voltar com o ex. Qual que era o objetivo dela? Voltar com o ex-marido dela. Isso eu garanto e afirmo. Tentamos falar com a Juscelia, mas segundo a família, ela está sem celular e mora novamente com o ex-marido em Piém. Após sair da prisão, Luiz também precisou sair da casa onde estava. Mas no caso dele, o motivo foi o medo de que a acusação contra ele gere ainda mais problemas. Mas agora a luta promete ser outra. Isso porque tanto a família do Luiz quanto da Juscelia prometem seguir adiante para provar a inocência dele e até mesmo acusar ela de cometer um crime ao denunciar um homem sem motivos para apenas voltar com o ex-marido. Bom, eu recebo aqui no estúdio agora o William Bittar para conversar comigo, com a nossa plateia aqui do BG, que está presente hoje ao vivo aqui, também com a doutora Márcia. Que é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi direito, Bittar. Deixa eu ver se eu entendi direito essa história. A mulher, a Juscelia, ela se separou do marido que ela vivia lá no litoral do estado, certo? Certo. Convivia com o marido lá, vivia com o marido no litoral do estado. Esse marido seria um marido agressivo. Tanto que ela, inclusive na justiça, ela teria conseguido medida protetiva na justiça. Às vezes a gente se perde um pouquinho, porque a gente está conversando aqui, o diretor está falando a voz da consciência. Aqui, a voz da consciência e tal. Então tem que retomar aqui. Então vamos lá. Então, litoral do estado, aí ela vivia com o marido era um marido violento, ela teria conseguido medida protetiva, conheceu o Luiz no litoral. Aí quando ela conhece o Luiz, um homem 20 e poucos anos mais velho que ela, 27 anos mais velho que ela, resolvem sair do litoral e vir para a região aqui de Curitiba, porque aqui daí estariam longe do ex-marido. E aí que eu queria entender. Ela teria montado, ou talvez, avisado a polícia de que seria vítima de cárcere privado para tentar se livrar do Luiz para voltar com o ex? Eu não entendi, é isso mesmo? Boa tarde, Jasso. Boa tarde, doutora Márcia, todo mundo que acompanha o BG. Jasso, é exatamente isso. Segundo o que as próprias famílias, tanto do Luiz quanto da Juscelia afirmam, é que ela teve ajuda para armar tudo isso, para dizer o que ia acontecer, até para ela conseguir sair de casa. Isso porque ela não queria dar nenhuma justificativa para o Luiz do que queria fazer da vida. E ela também não tinha falado para ninguém que ela queria voltar com o ex-marido. Só começaram a entender que ela tinha essa intenção a partir do momento que ela começou a falar com o ex-marido pelo telefone de uma sobrinha do Luiz. Porque ela acabou ficando sem telefone um período, ela tem o telefone dela, ficou com o celular dela um bom tempo, inclusive... Mas será que não seria o Luiz que teria tirado o telefone dela? E não foi o Luiz, porque ela continuava conversando com o irmão. E se você está num cárcere privado, a doutora Márcia pode explicar melhor pra gente, mas se você está em cárcere privado, você não consegue falar com ninguém, não consegue conversar com ninguém e fica impedido de fazer isso. E o que ela falou é que ela ficava trancada dentro daquele quarto ali. Mas os vizinhos que até tinham acesso a essa casa está em reforma, não é do Luiz, ele pôde ficar lá para cuidar, inclusive, da obra que estava acontecendo. O quartinho onde ela afirma que ficou trancada, na verdade, era um quarto que ficava totalmente aberto porque era o pedreiro da obra que acabava dormindo lá. Mas o dono da obra, por conta da pandemia, acabou não continuando a obra, o pedreiro saiu da casa e o Luiz ficou com a Juscelia lá e com o filho pequeno dela, ela também está grávida de 5 meses, ficou com eles lá para cuidar da obra, até porque ele não tinha dinheiro para ficar alugando um outro lugar. Só que quando a Guarda Municipal acabou sendo chamada para ir até lá, a gente não sabe de onde partiu a chamada, mas a Guarda Municipal chegou lá, levou ela até o posto da Guarda Municipal para dizer o que estava acontecendo. Ela estava trancada. E ela não estava trancada. Ela não ficou trancada lá dentro. Só que a Guarda Municipal entrou e ela disse que ela ficava nesse quartinho aí, ó. E quem teria ligado para a Guarda Municipal? A gente não sabe quem ligou, Jasso. A família tem uma suspeita de quem possa ter ligado para lá, mas a gente não pode afirmar que foi essa pessoa, mas seria do convívio da Juscelia também, que a Guarda Municipal foi até lá e acabou levando ela. Só que quando ela foi questionada por que ela estava naquelas condições, por que a casa tinha aqueles tapumes, ela não falou que a casa estava em reforma. Ela disse que ela estava trancada lá dentro. E o que a própria família dela diz,
Inclusive, uma irmã dela afirma que ela nunca ficou em cárcere privado, tinha contato com a irmã. Elas disseram que foi uma outra pessoa que uma outra pessoa tinha armado junto com ela para ela voltar com o ex-marido. E de fato, Jássio, foi isso que aconteceu. O Luiz ficou preso e hoje ela está num outro município com o ex-marido dela, acabou reatando essa relação. O fato é que para isso acontecer, ela acabou fazendo uma denúncia contra o Luiz, que precisou até sair da casa porque estava com medo do que podia acontecer. E ela voltou com esse? Voltou com esse. Ô, doutora Márcia, é aquilo que a senhora sempre fala, doutora Márcia, né? Ele deve ter ligado para ela, falado assim, ó, mudei e tal, volta para mim. E ela voltou, doutora Márcia. Bem, o fato é que nós estamos entre duas situações. Se nós falarmos sobre o cárcere privado, quando uma pessoa está nessas condições de um cárcere privado feito pelo companheiro ou companheira, o primeiro momento que se vê chama-se isolamento. Então, esse isolamento em que a pessoa não consegue fazer o acesso à sua família naturalmente, e quando faz esse acesso sob controle da pessoa que está com ela. Agora, se a gente vê uma situação em que nós estamos encontrando muitas contradições, ou seja, a única coisa que se pondera a respeito de ser um cárcere privado é a palavra dela, e as demais informações estão contradizendo isso, e os próprios familiares dela, as próprias situações que aconteceram isso, aí isso chama-se denunciação caluniosa. E isso não precisa nem a família acionar, a própria polícia faz esse acionamento se isso for considerado. William, você viu realmente que ela tinha acesso tranquilo e independente do controle dele às pessoas, à família, amigos, enfim, a outras pessoas? Ela tinha sim, doutora Márcia. Inclusive, ela estava fazendo pré-natal numa unidade de saúde ali do bairro e ela ia lá sozinha. Ou seja, se existisse um cárcere privado nessa situação, ali mesmo já teriam acionado a polícia, diziam, ó, ela não está podendo vir aqui, não está fazendo acompanhamento, mas dos 5 meses que nós tivemos conversando com o pessoal lá dessa unidade de saúde, dos 5 meses, inclusive, as ecografias estão lá armazenadas e ela está fazendo esse acompanhamento. Para a polícia, ela disse que não estava fazendo. Ou seja, isso também foi um indício, por isso que a Justiça acabou fazendo a liberação do Luiz, ele vai responder tudo isso em liberdade, lógico que é um processo que corre em segredo de justiça porque envolve uma mulher, mas não houve denúncia até o momento. Não houve nenhum tipo de denúncia para colocar, por exemplo, o Luiz como um réu nessa situação. E ele já prometeu que vai também fazer um boletim de ocorrência por denunciação caluniosa, porque ele não teve nunca passagens pela polícia e, segundo ele, precisou sair de casa com medo do que pudesse acontecer, com medo que as pessoas acreditassem que ele estava trancando a mulher dele dentro de casa e ele acabasse sofrendo alguma represália. Bitar, obrigado pela sua presença, pela sua participação, contando mais uma história aqui da vida real aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado. Bom final de semana para você. Para nós.